Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Terceira semana da Páscoa. Segunda-feira, 5 de maio de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 9 mais alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. 10, porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. 11 então subornaram alguns indivíduos, que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. 12 desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. 13 aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. 14 nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. 15 todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes, ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. 22 No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. 23 Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. 24 Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. 25 Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? 26 Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. 27 Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. 28 Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? 29 Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O alimento que nos sacia para a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena profunda que segue o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus, depois de alimentar uma grande multidão, revela algo ainda mais importante sobre o verdadeiro alimento. É interessante perceber que, após o milagre, a multidão segue a Jesus não pela necessidade espiritual, mas pela satisfação do corpo. Eles o buscam porque foram alimentados, e agora querem mais do que aquele pão que Jesus lhes deu. Mas Jesus usa essa busca material para apontar para algo muito mais profundo, o alimento que realmente sacia e dá vida eterna. Jesus começa, então, a questionar a motivação das pessoas. Ele diz: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jó 6,26. Aqui, ele nos ensina uma grande lição sobre a busca humana.
Muitas vezes, somos seduzidos pela busca incessante por coisas materiais que nos proporcionam conforto temporário, como o pão que se perde, mas Jesus nos desafia a olhar além das necessidades imediatas e a buscar algo mais permanente, o alimento que não se esgota, que nutre a nossa alma e nos conduz à vida eterna. Ele então diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jó 6,27. Esse alimento é o próprio Cristo, que é o pão da vida. Ele é aquele que nos oferece não apenas um sustento temporário, mas a verdadeira satisfação que transcende o corpo e alcança a alma. Quando Jesus nos fala deste alimento, ele se refere à palavra de Deus, que nos orienta, nos dá sentido e nos preenche de uma maneira que nada mais pode. A busca incessante por coisas materiais é, sem dúvida, parte da nossa vida cotidiana, mas Jesus nos convida a não nos perdermos nessas coisas passageiras. O alimento que ele oferece, o alimento espiritual, é aquele que nos garante vida plena, nos conduz à verdadeira felicidade, a felicidade que não acaba com a morte, mas se estende pela eternidade. A multidão, então, curiosa, pergunta: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jó 6,28. A resposta de Jesus é clara e simples: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Jó 6,29. A verdadeira obra de Deus não consiste em feitos mirabolantes ou sacrifícios externos, mas em crer em Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou para nos salvar. A fé em Cristo é a chave para o alimento espiritual que ele oferece. A verdadeira ação de Deus em nossa vida é a fé que nos leva a vivenciar sua palavra e seus ensinamentos. Hoje, somos desafiados a refletir sobre nossa própria busca. Estamos buscando Jesus por causa do que ele pode nos oferecer materialmente, ou estamos buscando a ele pela vida eterna que ele nos promete? Estamos mais preocupados com as coisas que se perdem ou com aquelas que permanecem? Jesus nos chama a uma vida de fé, uma fé que nos leva a uma comunhão profunda com ele, que nos sacia e nos transforma. Não é errado procurarmos o alimento material, afinal, ele faz parte das necessidades humanas. Contudo, é importante não perdermos de vista que este alimento, por mais essencial que seja, é passageiro. O pão que Jesus nos oferece, o pão da vida, não se acaba, ele se renova constantemente. Ele nos oferece a sua palavra, que é viva e eficaz, e nos dá a sua própria carne no sacramento da Eucaristia, alimento que nos conduz à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos chamados a avaliar nossa motivação em nossa busca por Jesus. Estamos buscando a Ele pela Sua palavra, que nos alimenta e nos conduz à verdadeira vida. Ou estamos apenas buscando as bênçãos temporárias, os alimentos que se perdem? Que possamos pedir ao Senhor que nos dê fome e sede do Seu pão, para que, através dele, possamos encontrar a verdadeira satisfação. Que, ao nos aproximarmos de Cristo na Eucaristia, possamos reconhecer que Ele é o pão da vida, o alimento que nos sacia para sempre. Que a nossa busca por Ele seja sincera, e que a nossa fé em Seu Evangelho nos conduza ao reino de Deus. Oração final. Senhor Jesus, Tu és o pão da vida que sacia nossa fome espiritual. Nós Te louvamos e agradecemos por nos ofereceres o alimento que permanece para sempre. Dá-nos a graça de buscarmos a Ti com um coração sincero, disposto a ouvir e viver a Tua palavra. Que a nossa fé em Ti nos conduza à vida eterna, e que, como Tua Igreja, possamos ser testemunhas desse pão que nos alimenta e nos transforma. Abençoa-nos, Senhor, e fortalece nossa caminhada de fé. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conduza sempre em sua verdade e vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.